Irmãos, vamos dar continuidade, à nossa escola bíblica na nossa confissão de fé de Westminster. Na última aula, a gente ainda ficou na metade, dela, porque ela é um pouco longa, e hoje eu vou passar, rapidamente sobre aqueles temas, aquilo que nós já falamos na última aula, até porque domingo passado foi aquele dia especial do Dia dos Pais, então para a gente relembrar. E eu peço aos irmãos que abram comigo a Escritura, ou acessem a Escritura, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, 26. Apenas esse versículo para nós introduzirmos a nossa aula nessa manhã. 1 Coríntios 14, 26, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda há outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Irmãos, esse versículo é um versículo muito importante para a igreja. Hoje nós estamos gravando porque realmente é muito importante, porque hoje nós vamos dar continuidade falando do momento mais importante da nossa semana, que é o Dia do Senhor, que é o dia que nós tiramos para aprender da sua palavra, para cultuar a Deus congregacionalmente, e nós vamos entender um pouco melhor sobre o domingo e sobre o principal momento do nosso domingo, que é o culto ao Senhor, o culto que nós oferecemos ao Senhor. Nós vemos aqui que Paulo ele tem uma preocupação. Ele fala assim: que diremos, pois, quando vos reunis? A ideia aqui é de culto, certo? Então, essa pergunta, quando vos reunis, ou essa afirmação, melhor dizendo, ela precisa estar muito latente em nossas vidas, porque ela representa o momento em que o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus e para aproveitar o domingo do Senhor. Irmãos, o dia do Senhor, ele é uma bênção para a igreja. Ele é um dia especial para a igreja. Ele não é um dia que tem que ser tratado como os outros dias da semana. E a gente vai falar um pouco sobre essa ideia do sábado, do domingo. Certamente, algumas pessoas já perguntaram: por que nós não guardamos o sábado, se lá no Antigo Testamento se guardava o sábado? A igreja que guarda o sábado está correto? Por que a gente guarda o domingo? Será que é só o domingo? E as pessoas que trabalham e precisam trabalhar aos domingos? São perguntas, E são perguntas justas que nós precisamos responder e passar por elas, certo? Então como deve ser o culto ao Senhor? Aqui eu vou só passando, que nós já tivemos essa aula aqui, ou boa parte dela. Vamos falar do culto religioso e do domingo. A primeira coisa que nós já falamos foi sobre o princípio regulador do culto. Lembram disso? Qual é o parâmetro? Quem que diz ou determina o que deve fazer parte do culto? Alguém lembra? É o pastor da igreja que fala: o culto tem que ser assim, tem que ter isso, tem que ter este elemento, não pode ter aquilo. É o pastor que determina? Talvez o conselho, talvez o presbitério, o sínodo, o Supremo Concílio, o Papa. Quem que determina o que tem que ter no culto a Deus? É a palavra de Deus. Ou seja, é o próprio Deus. É Deus quem nos ensina a cultuá-lo. É Deus quem fala assim: no culto pode ter isto, mas isso daqui não. E isso é tão grave que quando nós olhamos no Antigo Testamento, lembra de Nadab e Abiú? Lembram? O que aconteceu com Nadab e Abiú? Por que eles morreram? Porque eles ofereceram fogo estranho diante de Deus. Possivelmente, eles estavam cultuando a Deus da forma errada. Deus falou: é dessa forma. E eles fizeram de outra forma. Lembra de Uzá e a Arca da Aliança? Lembram? Como que a Arca da Aliança deveria ser transportada?
tinha algumas argolas, né, na ponta, tinha umas varas, tinha que colocar essa vara naquelas argolas e ser carregada. Por quem? Por qualquer pessoa? Por quem? Pelos levitas. Levitas tinham que carregar peso, não era só cantar como hoje não, né? Os levitas só querem levitar aqui na frente, né? Não, levita, ele tinha que carregar a arca, e a principal atividade dos levitas, inclusive, era limpar sangue de bicho, era matar bicho o dia inteiro e limpar o templo, né? A parte do sangue lá. Era extremamente difícil. Mas aí resolveram dar uma ajudinha, né? Falei, não, vamos modernizar a coisa, né? Eu acho que Deus está meio ultrapassado, né? Já está bem retrógrado, né? Então vamos mudar, vamos fazer um carro, né? A modernidade chegou para nós, né? Vamos fazer um carro para transportar a arca. Aí é mais fácil para os levitas. Mas Deus mandou fazer assim? Não. E aí, por uma cristocidência, eu acredito, né? A arca tomba e Uzá põe a mão na arca e ele é morto. Por que ele é morto? Porque ele estava fazendo algo que Deus não havia estabelecido. Então é muito sério. Deus leva o domingo ou o seu culto muito a sério. Então diz, que a luz da natureza mostra que há um Deus que tem o domínio e soberania sobre tudo. E aí ele vai dizer aqui, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada. Qual é a vontade revelada de Deus? A palavra de Deus, ok? Que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Pastor, é por isso que não tem dança litúrgica na nossa igreja? É por isso, porque Deus não mandou fazer assim. Não há nenhuma parte da Escritura que você olhe e veja danças dentro do culto. Há danças fora do culto? Sim, né? A Miriam, Davi, eles dançaram, mas eles dançaram no momento do culto. Por quê? Porque não está prescrito na palavra. Entende a diferença? Então, Deus é que fala, e as pessoas às vezes ficam até chateadas com a liderança da igreja, mas, poxa, pastor, podia ter isso, podia colocar isso, mas há elementos que, se nós colocarmos no culto, a gente vai estar fazendo a coisa errada, assim como Nadab e Abiú, assim como Uzá. Deus não mandou fazer e a gente está inserindo, a gente está colocando isso. Então, é por isso que não dá, é por isso que não pode. Deus é que determina, e Ele é o único objeto do culto. Nós adoramos ao Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, é por isso que a gente não canta música de comunhão no culto? É muito comum, né, nas igrejas, né, o cântico de comunhão, saia do seu lugar, abraça seu irmão, né? Por que nós não cantamos música de comunhão no culto? É porque o culto é só para o Senhor. Por que nós não cantamos que você é um campeão, vencedor, que Deus te dá asas, que Deus faz teu voo, né? Porque a gente não canta para homens. A gente não está aqui para dar um incentivo, né? Como é que se diz? A gente não está aqui para dar uma autoajuda para as pessoas, né? A gente está aqui apenas para cultuar ao Senhor. Por isso que nós não cantamos músicas de comunhão. Acabando o culto, não sei se os irmãos já perceberam, nós cantamos às vezes, né? Nós falamos, tendo terminado o culto ao Senhor, né, enquanto nós nos despedimos, vamos louvar a Deus com a música, com cânticos de comunhão, não há problema nenhum. Só que não cabe no culto, porque Deus não mandou fazer assim, é só para Ele. Por isso que, pastor, é por isso que ninguém lhe aplaude quando o senhor sobe no púlpito, porque tem igreja que aplaude o pregador, né? O pregador fala uma frase de efeito, né? Ia ser até difícil, né, aqui na igreja, né? Porque eu não sei fazer frase de efeito, né? E quando eu faço, o efeito é contrário, né? O efeito é ruim, né? Então, não é por isso que a gente não aplaude, né? Tudo bem, os outros pregadores, né? Eles têm aquelas frases de efeito e tal, e todo mundo aplaude. Mas, irmãos, o único que é adorado no culto é Deus. É tudo para Ele. Pastor, é por isso que eu já vi isso acontecer, é por isso que o baixista, né? Por isso que o Carlos, quando ele está tocando, às vezes no baixo, ele não pula em cima do cubo, né? E fica solando assim para a igreja e tal, assim, de frente ainda. É por isso, irmãos,
porque o culto é apenas para o Senhor, é só Ele. A oração é fundamental no culto a Deus. A oração com ações de graça, sendo a parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. Para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito, segundo a sua vontade. E isto com inteligência. Olha como é que deve ser a oração na igreja. Com inteligência, ou seja, com intelecto, com reverência, humildade, fervor, fé, amor e esperança. Isso é oração na igreja. Ah, pastor, lá vem o A, né? Está cheio de A hoje, né? É por isso que os diáconos educadamente pedem, irmãos, aguarde um momento enquanto os irmãos estão orando, né? E assim que terminar a oração, você adentra, né, o culto. É por isso. Porque os irmãos vão de ouvir comigo que quando abre aquela porta tem um barulhinho, né? E aí imagina você estar orando, e é por isso que nós inclusive oramos geralmente de olhos fechados, não há misticismo nisso. Eu posso orar de olhos abertos, mas por que nós oramos de olhos fechados? Para nos concentrar na oração. Então, se nós vamos entrando aí faz aquele barulho, né? Você está bem orando ali, faz... Não já atrapalha? Não já prejudica? Aí a gente ainda vem com as crianças, né? Eu tenho filhos, eu tenho crianças, né? E crianças não têm aquele cuidado que a gente tem, né? De entrar devagarinho, né? Ela já entra, né? E tal, e aí, Isaac, papai, eu posso sentar lá com o Isaac e com o Samuel? É assim, as crianças fazem assim. Então é por isso que os diáconos, eles falam assim, espera um pouco. E irmãos, o momento da oração é um momento especial e a Escritura fala sobre isso. Não é o momento de a gente estar mexendo no celular, vendo o Instagram, nossa, todo mundo está orando, é a hora que eu vou olhar aqui meu WhatsApp, né, para atualizar minhas mensagens. Não, a oração é fundamental no culto a Deus, porque a oração expressa o quanto nós dependemos desse Deus que está sendo cultuado. Quando nós estamos no meio do culto em oração, nós estamos expressando toda a nossa dependência do Senhor, o quanto Ele é importante para nós, o quanto a nossa vida depende dEle, o quanto tudo que nós fazemos na nossa semana depende do Senhor. Por isso que não é de qualquer jeito. E se for vocal, isso daqui é importante, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes, né? Então ninguém vai levantar aqui falando em línguas, tá? Por favor. Ninguém vai chegar e ter um culto, né, entre aspas, né, que o cantor, né, o que estava dirigindo ficou tão empolgado que ele resolveu cantar aquela música És fiel em todo tempo, em inglês, né, para dar um efeito assim diferenciado, né. Aí todo mundo ficou olhando assim, o que está fazendo, não entendendo nada. Então, nós cantamos, claro, numa linguagem que as pessoas entendam. Por isso que nós oramos não da nossa própria cabeça, no sentido de inventar alguma coisa, mas até aquilo que nós oramos precisa ser por coisas lícitas, né? Que é pelo que nós devemos orar. Você não vai orar assim, orar assim, Senhor, manda meu chefe embora do trabalho, Senhor, né? Não, ore, Senhor, que ele, né, seja um chefe melhor para mim, né? Não vai chegar, Senhor, quebra a perna, né? Lembra da oração imprecatória dos Salmos, né? Quando Davi, por exemplo, fala, Senhor, quebra os dentes, Senhor, atravessa ele com a lança, né? Mas ele está falando dos inimigos, né? Ele não está falando dos seus irmãos, né? Das pessoas que circundam, ele está falando dos seus inimigos. Então, nós precisamos orar por todas as classes de homens. Pastor, preciso orar pelo presidente da República? Precisa, irmãos. Precisamos orar pelos nossos governantes, apesar de nem sempre aprovarmos, né, a sua ideologia, a sua metodologia. Precisamos. A Escritura nos ensina a orar por todas as classes de homens. Vamos orar pelos mortos? É claro que não, certo? Por coisas lícitas. E ele coloca aqui uma coisa interessante, nem por aqueles que se saiba terem cometido pecado para a morte, que é o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 16. Esse versículo aqui dá umas 5 aulas de escola bíblica. E eu não vou adentrar nisso daqui. Mas a ideia aqui, irmãos, esse que comete pecado para a morte são aquelas pessoas anti-Deus. São aquelas pessoas que não apenas são ímpias, mas elas se levantam categoricamente contra o Senhor. E a Bíblia fala, esses que pecam para a morte, a ideia de pecar para a morte é aqueles que já
apostataram da fé e agora eles lutam veementemente contra a fé cristã. Ele está falando, nem ore por esses. Você ora por aqueles outros, né, que são ímpios, né, estão cegos, mas eles não lutam contra a fé cristã. Essa é a ideia aqui. Mas assim, tem muita coisa para falar sobre isso, mas não temos esse tempo aqui de pecado para a morte, porque a gente vai ter que falar também sobre o pecado imperdoável, e nós não é o nosso assunto aqui. E aí nós temos outros elementos. Quando a gente está falando de elementos, os irmãos já entendem que eu estou falando daquilo que deve compor o culto obrigatoriamente, certo? Então, a leitura das Escrituras, de qualquer forma, a gente pode ler a Bíblia no culto de qualquer forma? Como que é? Alguém pode ler esse slide para mim? Poxa, hoje está difícil, ninguém trouxe uma água para mim, ninguém trouxe um cafezinho, eu estou meio tenso aqui. Alguém pode ler, por gentileza, esse slide? Ok, depois a gente vai passar para o próximo, tá? A leitura das Escrituras. Ah, pastor, é por isso que lá no início do culto a gente lê o texto e os irmãos percebem que no decorrer da liturgia nós vamos embasando aquilo que nós fazemos dentro do texto. Geralmente nós fazemos assim, nós escolhemos um salmo apenas, pode ser de outra forma, não tem problema nenhum, mas geralmente nós escolhemos um salmo e dentro daquele salmo nós vamos fazendo toda a liturgia. Certo? Aquele salmo que fala sobre o louvor, a gente coloca no momento de invocação. Aquele salmo, aquela parte que fala sobre a misericórdia de Deus, ou até sobre os nossos pecados, nós colocamos naquele momento de confissão. Naqueles salmos que falam sobre a bondade de Deus, sobre a providência de Deus, nós colocamos no momento do ofertório. Certo? No momento de louvor, aquele salmo que de repente fala sobre cantar louvores ao Senhor. Então nós embasamos nas Escrituras e é por isso que nós lemos a Bíblia no culto. Certo? Então, a leitura das Escrituras, ela deve ser feita como, irmãos? Com temor divino. Ou seja, eu não posso ler a Bíblia de qualquer jeito. Eu não posso, no momento da leitura bíblica, achar que aquilo é só um mero rito, sem significado, não. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo a própria palavra de quem? De Deus. É Deus que está falando, não é Deus que está falando? Então, se Deus está falando, então eu estou lendo aquilo que Deus está falando à sua igreja. Por isso que não pode ser de qualquer forma. Por isso que o liturgo, né, ele precisa treinar em casa, né, ler várias vezes o texto, para tentar fazer a melhor leitura possível durante o culto. Pastor, então é por isso que os nossos queridos e amados diáconos, no momento da leitura bíblica, ele fala assim, educadamente, aguarde um momento para que seja terminada, né, a leitura, e logo que terminar, os irmãos podem entrar. É por isso, irmãos, porque é Deus que está falando. Agora essa aula vai ser top, mano. Tá salvo, mano, até a 5ª geração de sua vez. Sim. Sim, sim. Aquelas pessoas, sabe aqueles planos de leitura bíblica, né? Quando você pega um plano de leitura bíblica, ele até orienta, né? Antes de você ler a palavra, você ora, né? Pedindo que o Senhor ilumine, né, a nossa mente, né, para entendermos a palavra. Então é por isso que os irmãos falam, aguarda um pouco. Por quê? Porque se nós estivermos lendo a palavra e de repente é a mesma coisa da oração, a gente precisa se concentrar naquilo, porque é Deus que está falando. E aí, se as crianças, né, o Tito entrar, e aí, papai, eu posso sentar lá com o Samuel, com o Isaac, né? Toda vez ele pede isso à tarde, eu posso sentar lá com ele, só um pouquinho e tal. Ou seja, eu vou atrapalhar os irmãos que estão lendo a Escritura, né? E os nossos bancos, né, alguns são um pouco barulhentos, né? São antigos, né? Então, aquela coisa, e atrapalha, né? Você dá licença aí que eu vou passar e o irmão está lendo aqui a Bíblia, né? E isso acaba atrapalhando, porque a leitura é fundamental e deve ser feita com temor. A sã pregação da palavra é outro elemento de culto, é a parte mais importante do culto. Porque quem determina o que vai acontecer no culto não é a Escritura? Sim, então ela é a parte principal do culto. Por quê? Porque agora Deus estará também falando diretamente à sua igreja.
ao seu povo. Então, só que essa pregação não pode ser qualquer pregação, ela tem que ser sã, né? Ela tem que ser uma pregação saudável. Por isso que o papel do pregador não é inventar novas doutrinas, não é inventar novas revelações, não é ficar fazendo do púlpito um stand-up comedy, né? Como alguns pregadores dos nossos dias, né? São ovacionados, mas é só brincadeira no púlpito, né? Não falam nada, nem abrem a Bíblia, alguns deles, certo? Nem abrem a Escritura, é só brincando, e as pessoas gostam, né? As pessoas vibram, e elas saem dali cheias de historinhas, né? Nossa, você viu aquela história que ele contou? Mas sai sem nada da Escritura, então não adiantou nada, certo? Aquele culto foi em vão, e Deus não aceitou o culto, porque nós falamos assim, a gente ouviu o pregador, a gente não vem para a igreja para ouvir o pregador, a gente vem para a igreja para ouvir Deus falando. Eu sempre corrijo, né, de vez em quando, assim, com muito carinho, alguns irmãos que falam assim, não, porque o pastor pregou domingo. Opa, está errado. A expressão não é essa. A expressão é, Deus falou domingo isso para nós aqui. É diferente, porque eu não tenho nada para falar de mim, né, e a minha vida é meio sem graça, assim. O que eu ia falar de mim aqui no púlpito? Eu não sei nem contar a historinha, né? Uma das correções principais do meu sermão foi minha esposa, não conta muita história, que você não sabe contar direito, né? Não sabe contar a história. Então o papel do pregador é apenas expor a Escritura, é expor aquilo que Deus já revelou na sua palavra. Então a pregação, ela tem que ser saudável, porque quando a pregação é exposta, é Deus que está falando, é Deus que está ensinando. Então nunca saia daqui falando assim, o pastor Cristiano falou isso, pregou isso. Não, fala assim, Deus falou isso comigo, Deus me ensinou isso, porque a voz de Deus, irmãos, é que precisa ser ouvida dos púlpitos. Só que não basta apenas a pregação sã, não basta apenas uma boa pregação, porque de nada adiantará uma boa pregação se quem ouve a pregação não está nem aí para ela. Os irmãos concordam comigo? Então você pode colocar aqui os pregadores que os irmãos mais amam, né? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, né? Eber, né? Eu sou doido para trazer esses irmãos aqui, né? São pastores maravilhosos, pastor Ronaldo Lidório, quanto foi abençoadora a exposição da Escritura quando o nosso irmão veio aqui. Mas se as pessoas que estão aí no banco, que estão ouvindo, não estiverem com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, não vai adiantar de nada. Você vai colocar o melhor pregador, a não ser para juízo sobre a nossa própria vida, porque Deus está falando e a pergunta é, você está ouvindo? Diz o texto aqui da nossa confissão, e a consciente, atenção, a ela, a Escritura, né, a pregação da palavra em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. Então, enquanto Deus está falando, você não deveria estar no seu WhatsApp, ou no seu Instagram, ou vendo qualquer outra coisa no celular. Eu sei já, né, que tem irmãos que usam o celular para fazer anotações. Eu sei disso, não tem problema nenhum com isso. Ou o seu tablet, não tem problema nenhum. Agora, quando você vai assim, nossa, chegou a mensagem, né? Aí você vai lá, perdeu a pregação. É como se Deus estivesse falando e você não estivesse dando a mínima para Deus. Essa é a verdade. É por isso, irmãos, que eu bato tanto nessa tecla em nossa igreja. Por exemplo, eu estava pensando nisso hoje pela manhã, meditando aqui na nossa lição. Pensa numa reunião muito importante na sua empresa, certo? Eu coloco chamar o Renato, né? Renato, você está numa reunião muito importante na sua empresa. O governador vai fazer uma reunião, né, com vocês e tal, e tem uma reunião muito importante marcada para as 18h30, né, para ficar no horário do culto, né? 18h30 em ponto vai ser a reunião. Eu duvido se o Renato vai chegar assim, lá pelas 18h20 eu começo a me arrumar, né? E quando chegar lá, né, meio atrasado, eu arrumo a sala lá, de qualquer jeito, ligo o ar em cima da hora, não estou nem aí se vai estar quente, né? Não estou nem aí. É assim. Não colocar qualquer roupa, né, lá só o governador mesmo, né, alguém sem importância, né, muito grande. A gente faz isso, irmãos. A gente não faz isso. Geralmente na nossa empresa, né, eu trabalhei no distrito, né, por quase 7 anos. A gente chega antes,
A gente já chega na empresa preocupado, gente, eu tenho que arrumar a sala. Eu tenho que chegar com a tia lá da cantina, né, e pedir para ela fazer o café, né? Ó, capricha no café, que hoje é o chefe, né, que vai ter uma reunião com a gente. Ó, prepara uns quitutezinhos, se você puder, você gasta até do seu bolso, né? Passa ali na Masterpan, né, compra o melhor pão de queijo, né, e tal, e você prepara tudo aquilo. Chega lá, já está o data show pronto, né? Ou a sala de videoconferência pronta, você testa o negocinho lá, né, para fazer a audioconferência, está tudo pronto. E aí você fala assim, eu tenho que ir logo no banheiro, eu tenho que logo beber água, ou eu tenho que logo levar minha garrafinha, né? Porque imagina o governador falando, ou seu chefe, no meio da reunião, e você não diz nada e sai da sala. Alguém é maluco para fazer isso? É claro que não. Irmãos, por que a gente faz isso com o Senhor no culto? Por que a gente não chega cedo para preparar as coisas aqui como deveria? Preparar o melhor som, melhor aparelhagem, a projeção, ligar os ar-condicionados, passar o dia pensando, olha, como eu tenho que chegar cedo na igreja, não quero chegar em cima da hora para não atrapalhar os irmãos que estão orando. E aí, no momento em que Deus está falando, você vira as costas para Deus e vai beber água. Eu sei, irmãos, que há casos de emergência, não há? Você às vezes tem que acudir o seu filho, você tem que ir lá, o seu filho está precisando, você tem que fazer, não tem como, e são casos excepcionais. Mas você simplesmente fala assim, rapaz, eu estou com um pouco de sede, né? E o nosso culto, né, dura intermináveis 1h30, apenas. Aí você chega assim, eu sei que Deus está falando, mas eu vou beber água. É isso que você faz para Deus, você não faz isso para o seu chefe, mas o nosso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está presente na igreja, a gente não está nem aí. A gente não se importa, a gente não tem reverência, a gente sai, a gente chega o horário que quer, das 6h30, opa, está na hora de ir para a igreja, você vem para cultuar a Deus assim. Irmãos, é do jeito dele, é o Senhor na presença de quem nós estamos, é a Ele que nós estamos cultuando, não é porque o pastor vai ficar dando bronca no púlpito, não é eu, é Deus, irmãos, é o Senhor, é a sua palavra. É o nosso culto ao Senhor. E Deus é muito mais importante do que o seu chefe, do que o governador. Sim ou não? É claro que. Aquela mulher junto ao poço, lembra? Quando ela pergunta assim, onde que se deve adorar? Vocês falam que é em Jerusalém, né? Outros dizem que a gente pode adorar aqui. E aí Jesus fala, ó, esse não é o mais importante. Vai chegar um momento que nem aqui, nem em Jerusalém vocês vão adorar. E ele diz, mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E tem mais, porque são estes, irmãos, e apenas estes, que o Senhor procura para seus adoradores. Então agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a certo lugar, porque no Antigo Testamento era só no templo, lembra disso? Né? Obrigado, diácono, esse era da igreja. Ô Senhor, Deus vai me abençoar, eu vou chegar no final aqui, né? Isso é um levante do inimigo, né? Corta essa parte, tá, Ramon, da filmagem, tá? Olha aí, ô Senhor, vai dar certo. Não é restrito, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça, ou para qual se dirija, mas Deus deve ser adorado. Alguém pode levar esse celular para longe aqui para mim, por favor? Obrigado, Ramon, corta essa parte aí. Deixa eu voltar. Nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça, ou para o qual se dirija, mas Deus deve ser adorado onde, irmãos? Em todo lugar, mas em espírito e em verdade, tanto em famílias, como nós acabamos de falar, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, né, que é o nosso caso do culto solene no domingo, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Então, irmãos, o culto a Deus é muito sério. Novamente, a nossa comissão volta a essa questão, não pode ser descuidado. Então, o liturgo, ele não pode chegar em cima da hora aqui para fazer a liturgia. O ideal é que o liturgo chegue cedo,
que ele faça a sua oração, que durante o dia ou durante a semana ele medite nas referências que ele vai ler, no texto que ele vai ler, na verdade bíblica que ele vai ler, que ele esteja em oração. Quem sabe, que dirá também, não é obrigatório, mas talvez até em jejum, se consagrando a Deus. Por quê? Porque o liturgo, irmãos, é aquele que vai conduzir o culto. Certo? Então, se ele chegar aqui e ele fala, qual é o texto mesmo? Né? Já é descuidado, né? Qual é o texto mesmo? Nossa, cadê e tal? Não dá para ser assim. Ou então ele já chega ali, já deixa o carro lá na porta, ele vem chutado, correndo, porque já são 18h30. Não pode ser assim. A gente tem que chegar cedo, não pode ser descuidado. Então, nós precisamos ter o melhor de aparelhagem, tudo montado, tudo pronto, certo? Não dá para chegar em cima da hora e ficar ensaiando, né? Aqui os irmãos estão chegando, a equipe de música está ensaiando. O que isso passa? Não me preparei bem, não me preparei direito. Ou então o pregador chega aqui, cadê o sermão? O que eu ia pregar hoje mesmo? Não é assim. Não pode ser descuidado. Por quê? Porque cada elemento do culto é muito importante. Ele é fundamental. Esse não é o meu toque, tá? E aqui nós chegamos então, irmãos, do culto dominical, né? Nós geralmente separamos o domingo para o Senhor. Como é a lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado ou descanso santificado para ele. A palavra Shabat, né, no Antigo Testamento, ela significa o sábado, né, o dia do sábado, mas ela também significa descanso, certo? Lembra que Deus falou, Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Ele descansou literalmente? O que significa dizer que Deus descansou? Que cessou a sua obra criadora, é isso. Né? Deus não descansou como nós seres humanos o fazemos, mas ele chega com o povo de Deus e fala assim, ó, vocês vão trabalhar 6 dias. Né? Eu acho que ele ainda abençoou alguns funcionários públicos, né, que só trabalham 5, né? Ainda tem os imprensados, né, os pontos facultativos, né, que são abençoadores, né? Mas vocês vão trabalhar 6 dias, mas o 7º vocês vão consagrar ao Senhor. E a ideia aqui, irmãos, né, nós vamos já falar sobre isso, não é necessariamente de um dia literal, mas a ideia é que nós separemos um dia para o Senhor, certo? A gente já vai falar sobre isso, ó. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana, ou seja, o sábado. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, em que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. A ideia de sábado cristão é justamente para evitarmos o legalismo de tem que ser no domingo e tem que ser no mesmo horário no mundo inteiro. Só aí já quebrou, né? Porque às vezes aqui está no domingo, no outro local ainda é sábado, ou já é na segunda-feira. Então a ideia, irmãos, aqui não é, se não for domingo você está em pecado. Não, nós escolhemos, a igreja no Antigo Testamento se reunia no sábado, era o dia santo. E até hoje, né, os judeus, eles guardam o dia do sábado. Mas por que passou a ser no domingo? Né? Nós temos vários relatos da Escritura que a partir da ressurreição de Cristo, a igreja passa a se reunir no domingo, certo? No primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou, né? Vários textos da Escritura apontam, Paulo fala, né? Estando vocês reunidos para partir o pão no primeiro dia da semana. Então, ele passou a ser o domingo. E para nós, até no Brasil, o domingo é o melhor dia, geralmente, né? É o dia mais conveniente, porque, de maneira geral, geralmente no domingo é o dia que as pessoas estão de folga. Mas é claro, irmãos, que há o caso de pessoas que precisam trabalhar no domingo. Não é verdade? Nós temos pessoas que trabalham na área da saúde e elas precisam trabalhar no domingo. Há pessoas que pelo seu trabalho mesmo falam, você tem que trabalhar domingo.
certo? É uma exigência do seu trabalho e não tem como você não estar no seu trabalho domingo, porque é o seu sustento, é como você vai manter a sua casa. Mas o importante é que você tire um dia da sua semana, que é o seu sábado cristão. Imagina que você tem a segunda-feira, é o seu dia de folga. Então, aquele dia deveria ser santificado ao Senhor. E esse santificado ao Senhor significa para tirar momentos, para estar na presença de Deus, lendo a sua palavra, em oração, mas também descansando. O princípio do domingo também é de descanso. Deus se preocupa conosco, com o nosso corpo, com o nosso corpo físico. Então, nós precisamos descansar. Vocês já pararam para pensar que quando tem alguma coisa no domingo à tarde, a gente vem para a escola bíblica, a gente sai daqui, vai fazer alguma coisa e passa o domingo ocupado, a gente já chega quebrado para o culto, né? E quando vem para o culto, certo? E você já está quebrado. A ideia não é essa, a ideia é de descanso também, certo? A ideia é de que você vai parar um tempo para você descansar. Mas a ideia aqui do culto dominical, irmãos, ser no domingo, ele é muito importante. Por quê? Porque é o dia que a igreja se reúne. O seu culto pode ser feito em casa, ótimo, com a sua família individualmente, mas o culto com a igreja, a comunhão do corpo, ela também é importante, ela também é fundamental para a igreja, porque é um culto solene, é quando Deus convoca os seus filhos, o seu povo, para estarmos juntos cultuando. Aí você fala, pastor, mas e a questão do meu trabalho, né? O que eu sempre falo e oriento é o seguinte: se você tem um trabalho que te impede de estar aqui no domingo, primeiro, ore para Deus, né? Fala, Senhor, me dá condições no meu trabalho de repente eu não precisar trabalhar no domingo. Ou então, Senhor, que mude o meu horário, talvez, ou os dias, né? Eu tenha o domingo de folga, para que eu possa estar aqui. Eu sempre oriento assim. É claro que nem sempre será possível. Se você trabalha na área da saúde, é difícil você chegar e falar assim, domingo eu não trabalho. Não funciona assim, não é verdade? Então, não tem jeito, mas a ideia é, quando você puder estar aqui, esteja aqui. É importante, irmãos. Eu sei que há um grande movimento, né, chamado Igreja Emergente, que são os famosos desigrejados, que são aquelas pessoas que falam assim, não precisa de ir para a igreja, né? Eu sou servo de Deus, não pode cultuar a Deus em qualquer lugar. Irmãos, mas a comunhão da igreja, ela é muito importante. Ela é fundamental, ela é vital. Nós somos um corpo, nós somos irmãos, nós somos uma família, não é isso que Paulo fala aos Efésios? Que nós somos a família de Deus. Então, se você não sente falta dos seus irmãos, eu passo a semana inteira sentindo falta de vocês. Irmãos, ontem eu tive 3 encontros com 3 irmãos, né? Que chega final de semana, eu fico tão agoniado, né? Que eu fico assim, quem que eu vou fazer, né? Alguma coisa aqui, né? Eu passar na casa de alguém, vou fazer isso. Aí ontem teve reunião do presbitério 9h30, né? Aí eu falei, Eliel, o nosso café vai ser 7 horas ou 7h30, mas eu não abro mão, acorda cedo aí, né? Irmãos, isso é bênção para a igreja, querer estar juntos. E quando nós nos reunimos, você já ficou observando, quando a igreja está toda reunida aqui, nós louvamos a Deus, o quanto é maravilhoso, né, em uníssono, nós louvarmos ao Senhor, como igreja, como povo de Deus, nós nos reunirmos em torno da Escritura, em torno da Palavra de Deus, e sermos edificados juntos. Isso é fundamental. Eu acho que a grande aplicação dessa parte do estudo, irmãos, é não banalizarmos o nosso domingo. E às vezes a gente passa fazendo tantas coisas, né? E chega sábado, você fica até 3 horas da manhã e tal, e chega, eu não vou hoje porque eu estou com sono. E então nós não podemos banalizar. E uma coisa que eu sempre tenho dito, irmãos, o cansaço, ele faz parte da nossa vida. Você já reparou que a gente está sempre cansado? Quando chega final de semana, imagina que você passa um dia descansando. Você consegue recuperar 100%? Já reparou que não consegue? O cansaço, ele faz parte da nossa vida. Se você estiver exausto a ponto de, ao extremo, tudo bem. Mas não é motivo nós deixarmos de vir para a igreja porque estamos cansados. Certo? Isso é pouco. A gente deixa de ir para o trabalho, você fala assim para o seu chefe, quarta-feira, ou sexta-feira, melhor dizendo, hoje não vai dar para eu ir não. Hoje eu estou cansado, cara, eu já trabalhei muito para você a semana inteira, então eu vou tirar folga, eu mesmo, né? Eu vou me dar folga hoje. Você faz isso? Mas para Deus a gente faz, né? Porque é mais simples, né? Não, vou ficar em casa. Então a gente não pode banalizar isso.
Irmãos, uma coisa que às vezes me entristece muito, à luz da Escritura, é quando chega no momento de culto, aí a igreja está aqui adorando, louvando a Deus, e depois você vai ver os Instagrams da vida, os irmãos estão no shopping, estão no cinema, estão fazendo outras coisas que não o culto. Eu já falei para os irmãos da questão do domingo, dos aniversários, né? Você já viu que em Manaus agora tem uma febre de aniversário no domingo, né? Todo mundo aproveita o sábado e agora domingo, e por vezes, pastor, não vai dar para ir hoje que eu tenho um aniversário. E eu falo assim, não, beleza, passa lá, deixa o presente, dá um abraço e vem para o culto, vem para a igreja. Irmãos, é o momento mais importante da nossa semana, porque isso também, eu creio, que faz parte do nosso testemunho, de falar para as pessoas, não vai dar para eu ir, né? Ou então eu vou lá, eu vou dar uma passada, mas eu já tenho um compromisso, e o compromisso não é com o pastor, o compromisso é com o meu Deus, e eu não posso abrir mão disso. Isso é importante, irmãos, porque se você de repente não tem atividade durante a semana e você não vem no domingo, você vai passar 15 dias, 2 semanas longe da comunhão, longe dos seus irmãos, e isso faz falta. Para quem é crente, faz falta demais o domingo. Então, a ideia aqui não é um dia que a gente não possa vir, porque pode ser que tenha um dia que a gente não pode vir mesmo. Deus não vai nos condenar por isso. Mas os irmãos entendem que a ideia aqui é não banalizarmos o domingo, é não perder a escola bíblica por qualquer coisa, é não perder o culto solene por qualquer coisa, mas vir de todo o coração e venha com alegria. Entenda que o domingo é o dia mais importante, é o dia mais, deve ser o dia mais aguardado da nossa semana. É o domingo, porque estaremos na presença de Deus e estaremos na presença dos nossos irmãos. Este sábado, ou esse dia do Senhor, é um dia santificado a Ele, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. É muito clara, a nossa confissão de fé a respeito disso, né? Aí às vezes você passa a semana inteira, aí você fala assim, não, sábado eu vou passear. Beleza, você vai lá, passeia no sábado e tal. Aí quando chega no domingo, fala assim, eu não vou para a igreja hoje porque eu vou limpar a casa. Eu tenho um quintal para limpar e tal. Meu irmão, não faça isso. Venha para a igreja. Isso é mais importante. Isso é vital para a igreja. Então, a nossa confissão até orienta, prepara tudo antes, se tem alguma coisa, prepara antes, organiza antes. É claro que vai ter coisas que podem fugir, ao comum ali, a nossa própria organização, mas não deixe para, nossa, tem uma pilha de louça, já era a escola dominical, lava depois, vem para a igreja, depois você chega lá, vai estar a pilha de louça, vai estar lá, ela não vai sumir de lá, ela não vai estar cheirando um pouquinho mais mal, mas vai estar lá, dá para lavar, dá para fazer. Irmãos, valorizemos isto, sejamos pessoas reverentes, pessoas que amam o culto, que fazem da maneira correta. Isso é uma orientação de Deus, porque caso não façamos do jeito que Ele ordenou, Ele não vai receber o nosso culto. É isso que ele fala claramente na Escritura. Então imagina, você vem para a igreja e você tem o seu culto rejeitado por Deus, e ainda tem mais, eu estava esquecendo, a última coisa para nós finalizarmos. Irmãos, os irmãos já prestaram atenção em quantas crianças nós temos na nossa igreja? Já? Irmãos, são preciosos. E quando você banaliza o dia do Senhor, e às vezes você ainda leva o seu filho para o shopping, o que você vai estar ensinando ao seu filho? Que não é tão importante assim vir para a igreja. Não, papai, a gente não foi naquele dia para o shopping, é mais legal. E realmente você vai lá, para uma criança, você leva lá naquele play da vida lá, ele vai amar, não vai querer sair de lá. É importante também, porque quando nós, por exemplo, deixamos de trazer os nossos filhos para a EBD, a gente está desprezando o ensino para eles. O ensino de pessoas, de professoras ou professores que passaram a semana inteira preparando um estudo para os nossos filhos. E é importante, irmãos, que os nossos filhos amem a igreja, amem vir para a igreja. Irmãos, há um tempo atrás, irmãos, foi o melhor choro que eu já ouvi do Christopher. Eu cheguei na igreja, ele estava
né, desabado lá, vem para um lado, vem para o outro, aí não vinha, estava no horário, eu vim sozinho, né, Cris estava doente nesse dia, e eles não vieram para a escola dominical. Aí quando eu cheguei, a gente morava numa casa em cima, o Christian fez chorando, aos prantos, né, isso que aconteceu, já foi disciplinado, né, e aí eu cheguei, eu disse, que foi, filho? Papai, para onde é que você foi? Eu disse, o papai foi para a escola dominical, né, o crente, né, o papai foi para a escola dominical. Ele falou, por que você não me levou? Ele estava chorando porque não foi para a escola dominical, e eu não levei ele para a escola dominical. Eu disse, filho, mas você estava dormindo. Ele disse, uai pai, me acordava. Percebe isso? A gente tem que inculcar isso nos nossos filhos. E de repente, papai, a gente não vai para a igreja não? Né? Papai, não está na hora não? Porque a gente também, quando veio para a igreja, nós estamos ensinando aos nossos filhos. A gente está ensinando as nossas crianças, aquelas pessoas, é interessante isso, observe aquelas pessoas que são desleixadas com o domingo do Senhor, com o culto do Senhor. E aí as crianças crescem sem ter essa cultura, esse costume de vir para a igreja. Aí quando chega adolescente, a gente fala assim, pastor, ora pelo meu filho. Por quê, meu irmão? Meu filho não quer ir para a igreja. E nós vamos falar, eu vou orar sobre a sua vida, para Deus ter misericórdia de você, porque é culpa sua, você não trazia o menino para a igreja, você não educou os seus filhos na igreja, eles não cresceram na igreja. Pastor, os meus filhos, eles só têm amigo no mundo. Você cultivou essas amizades que essas crianças têm na igreja? Crescendo na igreja, convivendo na igreja? A gente tem que fomentar isso, porque essas crianças, irmãos, são responsabilidade nossa. E o domingo é muito importante para isso, né? Às vezes a gente paga 20 cursos ao mesmo tempo para os nossos filhos, né? Natação, judô, jiu-jitsu e tal. Você já parou para pensar assim, né? E eu estou falando porque eu falho nisso. A gente já pensou assim, eu vou ensinar um instrumento, né? Eu vou colocar o meu filho numa escola de música para ele aprender um teclado, a bateria para ele tocar na igreja. A gente quase não vê mais jovens, adolescentes tocando, né, nas igrejas ou aprendendo um instrumento para tocar na igreja. Mas a igreja precisa, e são coisas que a gente precisa atentar, e eu preciso atentar para isso. Eu sei tocar violão, e o Christian é doido para aprender a tocar violão, e eu não arrumo tempo para dar aula de violão para ele. Eu estou falhando, eu preciso investir no meu filho. E o Christian eu vou colocar na bateria, né, porque ele não para, né, de repente, né, mais agitado, né, para ele gastar mais energia, né. Mas a gente precisa pensar nessas crianças também, ensiná-las a amar a igreja, amar a nossa igreja, amar o domingo, e já entendendo que já é no automático. Domingo, não, a gente vai para a igreja, a gente já sabe que o nosso momento é na igreja. Amém, irmãos? Alguma pergunta sobre o sábado, sobre o culto, sobre o dia do Senhor? Está claro para os irmãos? Isso é uma aula, tá bom? Eu sei que eu quase prego aqui, né? Mas é porque é importante, né? Nós temos esse zelo, nós temos esse comprometimento com o dia do Senhor, com o domingo do Senhor. É de fato o dia mais importante da nossa semana. E que possamos, irmãos, eu sei que às vezes a gente está fraco na fé, eu sei que às vezes a gente está sem ânimo, que a gente está sem disposição, mas eu digo a você, venha a si mesmo, venha, faça um esforço, né? Peça a Deus que dê esse ânimo a você, para que você acorde animado, feliz, porque você vai para a igreja, porque à noite você vem com a sua família para a igreja, né? Você vai cultuar a Deus, você vai louvar a Deus, e venha de todo o seu coração, venha animado, venha feliz, venha alegre. E a gente sempre deve lembrar que em muitos lugares as pessoas não têm o privilégio que nós temos. Em muitos lugares as pessoas não conseguem nem cultuar a Deus em conjunto, porque é proibido. A famosa igreja perseguida, ela é uma realidade na igreja, de uma forma geral. Há muitos lugares em que a igreja se reúne em subsolos, em porões, né? E tem que ser tudo de maneira muito discreta, porque eles não têm liberdade para cultuar a Deus. Muitas igrejas nem sequer têm uma escola bíblica dominical, né? Uma oportunidade de aprender mais da palavra, de aprender a sã doutrina, de aprender o que Deus de fato ensina. Irmãos, a igreja também, para finalizarmos aqui, ela também tem um papel evangelístico.
certo? Quando nós nos reunimos aos domingos, nós proclamamos a Escritura. Nós proclamamos a verdade da Escritura, mas a própria comunhão da igreja, vivendo a Escritura, isso também é evangelização, isso também é o Evangelho sendo vivido na prática pela igreja. Como que você vai evangelizar as pessoas e convidá-las a vir para a igreja se você não ama vir para a igreja? Se você não tem desejos e você não tem prazer em vir para a igreja? E quantas pessoas vêm para a igreja e nós precisamos ser bênção para elas, porque isso também é viver o Evangelho, acolher essas pessoas. E há muitas pessoas, irmãos, que estão aflitas, que estão angustiadas, há muita gente longe de Deus, há muita gente afastada dos caminhos do Senhor, e a igreja também é esse local onde as pessoas vêm e elas serão tão bem acolhidas, serão tão bem cuidadas, que elas vão falar: quero servir esse Deus junto com esse povo também. Também tem um papel evangelístico. No domingo passado, uma jovem veio pela primeira vez em nossa igreja. Ela veio com um irmãozinho pequeno, e aí conversando com ela, né, após o culto, e eu disse: poxa, é a primeira vez que você vem na nossa igreja e tal, seja bem-vinda, você já foi de alguma igreja e tal. E ela começou a chorar, uma jovem, né? Eu disse: que foi, né? Eu falei alguma coisa? Ela disse: não, porque eu estou afastada do Senhor. Eu estou afastado há muito tempo da igreja, e eu cantava na igreja, eu ajudava, eu servia a Deus na igreja, e já faz muito tempo, né, que eu não frequento uma igreja. E foi tão bom, né, foi tão importante eu vir para a igreja hoje, ouvir a palavra de Deus, cultuar a Deus e louvar a Deus, e eu quero me encontrar numa igreja. Eu disse: porque depois você já achou uma igreja, uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, e nós já amamos você. Percebe o quanto é importante a nossa presença na igreja, a nossa vivência na igreja, esse sentimento de participação, de pertencimento, irmãos. Deus nos colocou na Igreja Presbiteriana do Planalto para servirmos a Ele aqui também. Então, há muitas pessoas que têm vindo à nossa igreja feridas, magoadas, em busca de uma família, em busca de amigos, de pessoas que vão caminhar junto, que vão estar perto. E a nossa vinda para a igreja, essa preocupação de viver como família de Deus, ela é muito importante. Isso é fundamental, a igreja viver como uma família, presente, seja aqui na igreja, seja fora da igreja também. Amém, queridos?